Olá pessoal do grupo de jovens Água Viva, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou assessora do grupo e hoje eu vim aqui contar para vocês rapidinho sobre a minha experiência com Deus na minha trajetória com os jovens e também através da minha profissão. Eu não posso dizer que eu tive um dia específico que eu tive uma experiência forte com Deus, porque desde muito pequena eu sempre estive muito presente na igreja e sempre muito presente nos movimentos jovens. E isso me fez estar constantemente percebendo Deus em várias coisas na minha vida. Então eu estudei numa escola católica e lá eu sempre tive momentos de oração ao longo do meu dia. E eu fui aprendendo a fazer isso. Então eu tinha oração a hora que eu entrava, eu aprendi a rezar a hora que eu acordava, assim que eu iniciava uma refeição, finalizava. E assim constantemente, eu não tinha um momento específico que eu parava para rezar e conversar com Deus. Eu sempre fui ensinada ao longo do meu dia sempre estar num diálogo constante com Deus. Porque Deus é uma pessoa que nos acompanha o tempo inteiro em todos os lugares. Então faz todo sentido que eu converse com Ele o tempo todo, em todos os lugares. Então, desde muito pequena eu sempre estive presente nas coisas da igreja, enfim. E eu sempre tive vontade de dedicar a minha vida a Deus. Por algum momento eu pensei que eu pudesse querer ser freira ou alguma coisa assim, seguir uma vida religiosa, mas eu percebi que não foi essa a vocação que o Senhor tinha me chamado. Lá na escola mesmo, que era uma escola de irmãs, eu queria ser como aquelas irmãs, que eram as filhas da caridade. Mas eu trilhei um caminho vocacional lá, mas eu percebi que não era isso. Junto mesmo com as irmãs eu discerni que não era isso e que eu realmente queria fazer outra coisa, né? Hoje eu namoro, sou chamada ao matrimônio mas mesmo assim eu queria dedicar a minha vida de uma outra forma para tocar as pessoas, para fazer com que elas também tivessem uma experiência forte com o amor de Deus. E foi então que desde 2012 eu comecei a participar na Arquidiocese, na equipe que ia organizar a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. E daí eu percorri todas as paróquias falando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Eu esperava aquele momento como se fosse assim, nossa, eu acho que eu vou ter a minha maior experiência com Deus nesse dia, né? O dia que eu ver o Papa, meu Deus, né? Era uma coisa grandiosa, assim. E assim eu fiquei, de 2012 até 2013, nessa organização. E eu tava na época do cursinho, para entrar na faculdade. E daí eu tinha que conciliar, mas eu me sentia mais chamada a trabalhar nas coisas do cursinho. E daí eu fiquei pensando, eu tava naquela época, decidi que curso fazer e tudo mais. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer pra corresponder esse chamado de Deus nesse curso que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer para eu sentir isso que eu sinto trabalhando para os jovens? Esse era o meu chamado. Eu precisava trabalhar para os jovens. E daí eu encontrei o curso que eu fiz, que eu me formei, que é terapia ocupacional, e eu queria trabalhar com reabilitação. Tem várias áreas dentro da terapia ocupacional e eu sou apaixonada pela reabilitação. Eu me formei já pela Federal do Paraná, eu fiz uma especialização em neurologia e hoje eu trabalho com reabilitação neurológica. Então, pessoas que tiveram alguma lesão no cérebro e por algum motivo perderam as suas funções e o seu sentido de viver, eu trabalho com essas pessoas. Eu ajudo elas a voltarem a realizar aquilo que elas gostam, às vezes de forma adaptada, às vezes com auxílio, enfim. E eu percebo que esse mesmo ardor no meu coração que eu tinha quando eu trabalhava somente para a igreja, para os jovens e tal, na Jornada Mundial da Juventude, eu sinto quando eu entro na casa de um jovem hoje, que por acaso sofreu um acidente, perdeu os movimentos por causa de alguma lesão, teve algum problema muito sério de saúde e ele começa a voltar a fazer aquilo que ele gostava antes, a voltar a ter sentido na sua vida através do meu trabalho de reabilitação. E é nesses momentos, eu falei tudo isso para vocês, para dizer que os meus momentos mais marcantes com Deus é quando eu vivo esses momentos, que eu me
me deparo com esses jovens que eu atendo na minha profissão, realizando o chamado que Deus me fez. Eu me deparo com esses jovens e consigo ver neles todo o amor de Deus fazer verdade, toda a superação, e com diagnósticos às vezes muito difíceis em que os médicos dizem que não é possível, mas no fundo eu sempre carrego comigo que para Deus nada é impossível, e o meu trabalho se dá através dessa verdade. A verdade de Cristo, que superou tudo, que superou a cruz, que superou a morte, que vive entre nós, e porque não pode realizar o impossível na vida de tantas pessoas, que através do meu trabalho eu posso tocar. Então, esses momentos são os momentos mais fortes da minha vida em que eu me encontro com Deus. Não é um, são vários, e é o que eu desejo fazer pro resto da minha vida. Então, esse é o meu testemunho, é isso que eu queria contar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha profissão, eu estou à disposição para conversar com vocês lá no grupo do WhatsApp. E fiquem com Deus, até mais! Oh, belíssima